sabem. Bom, muito obrigado por todas as questões. Eu peço desculpa, não poderei responder a cada uma diretamente porque demoraria imenso tempo, de maneira que vou seguramente falhar algumas questões e peço desde já desculpa a quem as colocou, mas vou falar, face ao que foi dito, naquilo que julgo que é mais central e mais essencial. E começava exatamente por esta última questão, que é como é que nós vamos sair disto. Eu não sei exatamente como é que vamos sair disto, acredito que vamos, porque eu não acredito em determinismos históricos. Os países têm povos mais sábios, que em cada momento encontram a solução adequada para sair do beco aparentemente sem saída em que se encontram. Desde logo, basta olhar para a nossa história e se calhar quem vê a história, quem a leu hoje, e olha para as manifestações de apoio ao general Humberto Delgado, achavam que o golpe ia ser no dia seguinte, e o golpe apareceu 15 anos mais tarde. Portanto, há aqui momentos adequados para que os países deem saltos em frente. Além disso, dou um exemplo bem mais recente, que não cá, infelizmente, mas por exemplo, o exemplo do Brasil. Ninguém imaginava, há 20 anos, que o Brasil viesse ter um presidente como Lula da Silva, nem imaginava sequer que o Brasil, que era o maior pedinte, passa a expressão, junto do FMI, passasse hoje à situação de maior contribuinte líquido do FMI. Ou seja, era o país que mais pedia e em apenas 20 e poucos anos passou a ser o país que mais contribui. Por isso não acredito em determinismos históricos, mas há um aspecto que eu não tenho dúvidas. Nós, enquanto país, só sairemos disto quando tivermos governantes que afrontem os grandes interesses, e nomeadamente os grandes interesses económicos. Na nossa própria história, eu fujo um bocado a apresentar este exemplo, mas acho que é importante. E em particular, aqui, porque sei que muitos estudam muita história, nós temos a nossa grande façanha, que são os descobrimentos, mas há um aspecto dos descobrimentos que não se estuda habitualmente nos liceus, nem nas escolas, muito menos nas primárias, que é o Dom João II, antes de assinar o Tratado de Tordesilhas, antes de mandar imprimir o primeiro livro em Portugal, que foi ele que o fez, antes de fazer um reinado notável, fez uma coisa muito simples. Foi aos grandes grupos económicos da altura, grupos feudais, e fez algo tão simples como foi matar o Duque de Bragança, o Duque de Viseu, o Duque de Aveiro, e resolveu o problema dos grandes grupos económicos que mandavam no país. Eu não defendo... exatamente. Não estou aqui a defender esse método, mas há uma outra questão que foca, e que eu sou muito caro até porque vivo no Porto. Jamais, no meu ponto de vista, teria havido vinho do Porto, tal como nós o conhecemos, e a região demarcada do vinho do Porto e do Douro, se o Marquês de Pombal não tivesse tirado o poder à família Távora. Porque a família Távora, no poder que tinha em Portugal, em particular a partir da sua casa em Mirandela, que alguns conhecerão, cria um Trás-os-Montes e um Alto Douro medieval, que era isso que lhes dava poder. E a região demarcada era algo, de facto, muito inovador e muito moderno, e não tenho dúvidas aí que se o Marquês não mandava matar os Távora ou tirar-lhes o poder de outra forma qualquer, não tinha havido vinho de Porto. E, portanto, obviamente que os métodos hoje não são estes, mas o feudalismo é o mesmo. A única diferença é que na altura o feudalismo era ter terras. O feudalismo hoje é na finança. E ter caminhos e ter estradas. Aliás, dá-se este paradoxo. Dom João II dizia: eu sou apenas o dono dos caminhos de Portugal. Na altura em que valiam as terras e não os caminhos. Agora que valem os caminhos, o país acaba por ter as terras. É que dá-se este absurdo. Quando os caminhos valiam pouco, o Estado tinha os caminhos. Quando o que vale são os caminhos, o Estado tem as terras. Vejam bem, ao fim de 500 anos, o paradoxo em que nos encontramos. Mas isto só para dizer o seguinte: para sair do estado em que estamos, temos que ter, na política, para além de não podermos ter tanto traficante de poder, tanto corrupto, é assim que se chama, na política, em tanta quantidade e com tanto poder, é preciso que todos os restantes tenham capacidade de pôr em ordem os grupos económicos. E neste momento, se nós olharmos para a classe política e até para a vida pública, temos alguns resistentes, e alguns estão aqui, pessoas que resistem. Depois temos os mercenários do outro lado, mas o pior é que há muita gente que anda na vida pública que nem são mercenários, porque de facto muitos nem vão pôr a mão no prato, peço desculpa da expressão, mas têm medo. Tem medo de perder o lugar, tem medo de perder o poder, tem medo de perder a capacidade de fazer um pequeno negócio, tem medo de deixar de arranjar um emprego para a filha, enfim, tem medo de perder aquilo que são as migalhas que aquele estatuto aparente lhes dá. O problema dos medrosos é que são muitos.
E como são muitos, são muito baratos. Esse é que é o grande problema. Na relação oferta-procura, acabam por ser muito baratos. Por isso também, e volto a uma questão que esta é mais geral, e que tem a ver com a questão dos fusos horários e se me pode acontecer alguma coisa. E eu, aparentemente, para quem me ouve falar, tenho uma luta, que é uma luta contra a corrupção, e efetivamente tenho. Mas tenho uma luta ainda mais importante que as pessoas não falam, que é a luta contra o medo. É que por trás dessa luta contra a corrupção há uma luta mais importante, que é lutar contra o medo, e se muitas vezes, enfim, isto dá algum esforço, mas eu faço com gosto, não me vou queixar, mas às vezes dá algum cansaço físico, etc. Mas eu não falho, nomeadamente em determinados locais, determinadas sessões, até nas aldeias mais recônditas e tal, para que as pessoas percebam que vale a pena perder o medo. Porque as pessoas têm medo, de facto. Tenho, e agradeço os aplausos, tenho naturalmente algumas chatices, alguns dissabores, alguns problemas, e alguns dos quais eu nunca imaginaria que me vinham a acontecer. Podia contar uns, vou só contar um pequeno episódio. Um belo dia, uma pessoa amiga liga-me e diz-me: olha, vão depositar na tua conta 150 mil euros. Está bem, e quem é esse benemérito? Bom, e como é que isso se faz? Já agora vou-lhes contar como é que se faz, que eu tive que descobrir isto tudo em horas. Nos bancos luxemburgueses emitem cheques do próprio banco, que não, portanto, das contas das pessoas que lá têm. No Luxemburgo há segredo bancário, vou ser muito telegráfico. Há segredo bancário e aos clientes desses bancos, os bancos emitem cheques que não são do portador, mas são do banco. E um cheque de 150 mil euros do banco X passa a funcionar como se fosse uma nota de 150 mil euros. E então vão a um banco, depositam na minha conta e deixam ali um sarrabisco e perde-se e não se sabe quem é que foi o depositante. Bom, como é que isto se resolve? Eu também tive que descobrir isto muito rapidamente. Nós podemos, nas nossas contas, fazer ali um cativo de crédito, ou lá como é que isso se chama, que é impedir que depositem dinheiro nas nossas contas. Portanto, hoje, felizmente, ninguém pode depositar dinheiro nas minhas contas bancárias. Bom, mas há outros episódios deste género que, naturalmente, dão trabalho, dão maçada e implicam ir atrás dos advogados, aquelas coisas. Mas faço com gosto. Questões ainda conceituais, antes de passar a questões mais práticas. E uma foi aqui muito focada, que é a história do rouba, mas faz. O político rouba, mas faz. Aliás, havia um governador em São Paulo, que era o Ademar de Barros, que na sua campanha eleitoral os cartazes diziam: Ademar de Barros rouba, mas faz. Pronto, ele assumiu isso claramente. Mas lá está. Era um Brasil que felizmente hoje já não existe. Felizmente para nós e felizmente para os brasileiros. O Paulo Maluf fez a mesma coisa a seguir e foi preso. Não foi preso nessa altura, foi preso naturalmente mais tarde. É verdade, e não podemos perder isso de vista, que há uma grande correlação entre a grande corrupção e a pequena corrupção. A pequena corrupção favorece a grande e a grande favorece a pequena. E nem vale muito a pena discutir qual é que está na origem de qual, porque senão é a história do ovo e da galinha. Passamos aqui horas e horas a discutir isso e não chegaremos eventualmente a alguma conclusão. Mas convém lembrar que os mesmos portugueses que fazem essas pequenas artimanhas, quando nós temos 5 milhões de portugueses lá fora e quando metidos em esquemas bem mais sérios, não fazem essas malandrices. Convém lembrar, por exemplo, no Luxemburgo, que ainda agora falei, que é o país mais rico da Europa, 25% da população ativa é constituída por portugueses que, de certeza, que lá não metem cunhas, nem deixam de pagar o estacionamento, nem nada disso. E, na minha opinião, mas não tenho dados estatísticos nem académicos para o fundamentar, mas é a minha opinião, a grande corrupção é que origina a pequena corrupção. Aliás, há um ditado português que diz: ou há moralidade ou então comem todos. E, de facto, os pobres humildes, quando veem que tudo rouba, então vou roubar aqui um bocadito, e quando não tem mais hipótese, vão àquela última rácio da corrupção, que é meter uma cunha, quem já não tem possibilidade de fazer mais nada. Por isso eu acho que atacando a grande corrupção resolve-se o problema da pequena corrupção. Como é que se põe a justiça a funcionar? Mais uma vez com vontade política, mas atenção que, bom, a solução para o problema da corrupção não existe, ponto final. Não é, nem é isso que se pretende. Quem quiser resolver o problema da corrupção é melhor desistir ou emigrar ou ficar deprimido de vez. Mas também não é isso que se pretende, não é resolver o problema da corrupção. É que ela comece a decrescer. O problema aqui é a tendência. O problema não é tanto haver muita corrupção, é ela estar a crescer. Porque se ela começar a decrescer, o problema resolve-se em 10 anos.
Isto é como, enfim, quando nós temos um filho com febre, se ele tiver 39,5 graus e estiver a subir é grave, se estiver a descer já não é grave. Eu vejo sempre isto nesta perspectiva. O grande drama de Portugal é que a corrupção cresce, cresce, cresce e não para de crescer. Porque no momento em que infletir e começar a decrescer, depois haverá uma dinâmica que faz com que cresça, como nós dizemos em matemática, exponencialmente. Quando eu começar a ver a corrupção a decrescer, penso, pronto, daqui a 5 ou 6 anos o problema está minimamente estabilizado. O grande drama é que a corrupção não só continua a crescer, como não se faz nada para que ela diminua. E, obviamente, as soluções têm que ser múltiplas e, no que tem a ver com a justiça, que foi uma pergunta concreta, tem que haver organização na justiça, grandes reflexões sobre a justiça, mas atenção, que há pequenas medidas que se podem tomar, aliás, eu tive esta discussão no Parlamento há 3 semanas, há pequenas medidas que podem-se tomar já e higienizam isto completamente. E digo-lhe já uma que bastava 3 deputados, 3 naqueles 230, lembrarem-se disso, que é nos crimes de corrupção e conexos, os recursos deixarem de ter efeito suspensivo sobre as penas. Bastava isto. Isto é uma lei com 2 artigos, que qualquer aluno de primeiro ano de Direito consegue fazer. 2 artigos, que é, neste momento, aliás, só em Portugal é que isto acontece, que é, quando alguém é condenado, assim, um cidadão, um pobre que rouba um supermercado é condenado, aquilo é uma sentença. Um rico que faz um crime de corrupção, a condenação em primeira instância é uma etapa como outra qualquer. Saem dali, depois vão tomar café e tal, esperam que daqui a um ano haja uma nova etapa. É que nem chega a ser uma sentença. Isto até é um desrespeito pelos tribunais. Os tribunais de primeira instância são completamente destratados. Tem lá juízes, às vezes até há coletivos, é mais do que um, tratam aquilo como se fossem os empregados da porta do tribunal. Que é uma sentença de primeira instância vale 0. Porquê? Porque os senhores, nomeadamente nos crimes de corrupção, invariavelmente recorrem. E depois recorrem, como sabem, da primeira instância para a relação, da relação para o Supremo, depois do Supremo para o Constitucional. Bom, já não vou falar do Isaltino e do Duarte Lima, que já é mais do que falado, mas há dezenas de casos destes. Portanto, com bons advogados, com a legislação que temos, e o que é que está mal aqui neste processo? É que os recursos têm efeito suspensivo sobre as penas, mas o mais esdrúxulo é que não tem efeito suspensivo sobre os prazos de prescrição. Ou seja, eles conseguem suspender a pena o tempo suficiente para prescrever. Pior que isto era impossível. Pior é impossível. É que o que era preciso era exatamente o contrário. Era que suspendessem os prazos de prescrição e não suspendessem as penas. Bom, se conhecerem 3 ou 4 deputados sérios, digam-se, faz favor, para eu falar com eles. Mas tem que ser 4, não chega a 1. Tem que ser, aliás, acho que tem que ser 5 no mínimo. Se conhecerem 5 deputados que queiram propor este tipo de legislação, resolvia uma parte. Estou a falar de um pequeno exemplo, poderia dar mais, ou seja, não é preciso apenas grandes reflexões estratégicas sobre a justiça, é pequenas soluções que comecem a higienizar isto tudo. Porque é evidente que, apesar de todas as dificuldades, reparem, Portugal, hoje, seria diferente se, vou dar este exemplo, não é por eu ser, mas se amanhã de manhã Isaltino Moraes for preso, Portugal passa a ser, apesar de tudo, um país diferente. Pelo que isso significa, não é obviamente por ele. E se forem mais 5 ou 6, obviamente que a crise continua, tudo continua, todos os problemas continuam, mas sobretudo as pessoas não se sentem revoltadas e com vontade de vingança, que é aquilo que nós temos, e aí sim os cidadãos podem ser alvo de todo o totalitarismo. Essa é que é a questão. Porque reparem, hoje um desempregado que vê que não há emprego, o emprego, além disso, o governo aumentou o IVA, o que quer dizer que aumenta os preços. Aumenta os impostos, baixa os rendimentos. Com o aumento dos preços, baixa de rendimentos, falha de consumo, fecham empresas. Portanto, há políticas ativas de desemprego. Normalmente os governos têm políticas ativas de emprego. Este não. Tem políticas ativas de desemprego. E, portanto, aumenta o desemprego. Bem que as políticas vão ao contrário. E, além disso, pessoas como Isaltinos e BPNs, e não sei, as pessoas, obviamente, têm raiva e revoltam-se. E essa questão é de facto importante. 2 questões que eu não queria deixar de focar. As PPPs e a dívida. E a dívida, pela sua importância, se me dão aqui 3 minutos, é assim, nós não tivemos, de facto, um resgate. Aliás, a palavra resgate é a palavra inadequada para o acordo que Portugal, o Estado português, fez com, neste caso, com a Troika. O que nós tivemos foi uma coisa diferente. Quando o Estado começou a ter dificuldade de pagar os empréstimos anteriores à banca, então os banqueiros arranjaram maneira de garantir quem viesse a avalizar
o Estado e calçar o Estado para garantir o pagamento dos empréstimos anteriores. Portanto, a primeira razão que levou à assinatura do memorando de entendimento foi garantir o pagamento de empréstimos bancários. Que neste momento, no Orçamento de Estado de 2013, dos tais 70 e tal mil milhões de euros, a maior despesa, não tenho dúvidas sobre isso, vai ser pagamento de dívida. Pagamento de juros. O Serviço Nacional de Saúde vai custar cerca de 8 mil milhões de euros e a dívida vai custar a mesma coisa. Só com uma diferença, é que a execução da dívida é certa, a execução do SNS não é. E, portanto, provavelmente, quando fizerem as contas, bom, mas eu dou de barato, é igual. Isto é um orçamento, obviamente, descompensado. Um resgate é outra coisa, como há noutros países e como já houve. Qual é o objetivo de um resgate? Imaginemos que nós temos um amigo que gastou o dinheiro todo no casino e vem-nos pedir dinheiro emprestado. Nós vamos emprestar dinheiro é pelo viver, não é para pagar ao casino. Pois em Portugal o que se fez foi emprestar o dinheiro ao Estado português para pagar ao casino. É evidente que se ele gastou a fortuna toda no casino, ou o dinheiro todo no casino, tem que reservar uma pequena parte do que ganha para ir pagando alguma coisa ao casino. Agora, o que não faz sentido é ir pedir dinheiro aos amigos para pagar ao casino e provavelmente ainda jogar um bocadinho mais. Foi isto que o Estado português fez. Portanto, nós não tivemos um resgate, nós tivemos um sequestro, que é uma coisa diferente. Ficámos sequestrados na própria dívida, o Estado português. Ainda por cima, com a agravante, que no momento em que foi assinado o memorando de entendimento, assinaram-se 3 acordos portanto, o acordo de memorando de entendimento e 3 empréstimos, cujos contratos ninguém conhece. Mas há alguma coisa que se vai sabendo. E, por exemplo, que a parte que foi contratualizada com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, nem sequer foi em euros, foi num pacote chamados SDRs, para quem está dentro do assunto, que são euros, libras, dólares, ienes, e que tiveram esta pequena particularidade, com a flutuação cambial, desde maio do ano passado até setembro, até agora, até outubro deste ano, já foram ao ar, da flutuação cambial, 2 mil milhões de euros. Portanto, o empréstimo já não é de 78 mil milhões, é de 80 mil milhões. E andam eles a brincar com a vida dos portugueses. Por isso, é muito importante que esta situação de pagamento de juros da dívida, assim, enquanto os governos tiverem como primeira preocupação pagar esta primeira despesa do Estado, que é a dívida pública, não vamos a lado nenhum, até porque havia muitas formas de resolver o problema. Tem que haver vontade e, obviamente, enquanto os governos, este, o anterior e o anterior, e o anterior, e o anterior também, estiverem reféns do poder do Grupo Espírito Santo, do Grupo Melo, do Grupo Mota, etc., não há hipótese, porque é evidente que, no fundo, se é a raposa que está a guardar a capoeira, não vai criar grandes medidas de segurança para as galinhas. Este é que é o problema. E por isso, volto à questão que falei no início, enquanto não houver vontade de afrontar estes grupos poderosos, estamos a falar de dívida, muita dela foi paga a juros enormes de empréstimos anteriores, mesmo neste momento a taxa de juro é mais elevada do que devia ser, a taxa ponderada dos empréstimos contratualizados agora é 3,6 qualquer coisa, quando, se o governo português lançasse empréstimos internos com certificados de aforro, como houve em tempo, podia estar a pagar 2,5. E agora digam-me, qual é a razão que leva um primeiro-ministro, um ministro das Finanças, se pode lançar uma parte da dívida a 2,5%, opta por pagá-la a 3,6%, já sem falar daquela que está a ser paga a 6%, não é? Já sem falar dessa. Que razão é que é isso? Qual é o motivo divino, ponderoso, que faz com que eu, que se posso pagar a 2,5%, pago a 3,6%? E pago outra parte a 7%. Quem está, é porque ele está refém, ele o Governo, ele o Ministério das Finanças, ele o Poder Político, refém dos indivíduos que de facto emprestaram a 6%, muito do qual foram buscar 1,5% ao Banco Central Europeu, e dos que emprestaram a 3,6%. Esta é que é a questão. E enquanto não houver, de facto, e com agravante, como sabem, cada vez que alguém diz há que renegociar a dívida, tem que se pagar, claro que tem que se pagar, onde é que está o problema? Alguém disse que não tem que se pagar? Tem é que se pagar de forma equitativa e justa. E tem que se pagar uma parte, porque eu recordo, por exemplo, o Equador, houve uma componente da dívida que era a chamada dívida odiosa, não vou agora aqui perder tempo com isso, que é toda aquela dívida que não foi devidamente investida no Estado português, nem sequer se deve pagar. Aqueles que ganharam com isso, que a paguem se quiserem. E o Governo do Equador resolveu esse problema muito facilmente, está resolvido, já há jurisprudência internacional, e era bom que esses tais advogados, que têm grande preponderância, nomeadamente no direito internacional, ajudassem a fazer isso. Há aí um escritório que é conhecidíssimo pela sua capacidade
na área do direito internacional, que é o Quatro Casas, que era do professor André Gonçalves Pereira. Agora é evidente que não são os sócios que lá estão, como é o caso do António Vitorino, como é o caso do Paulo Rangel, etc., que vão resolver o problema, como é evidente. Arranjem advogados que defendam o Estado português e não advogados que se utilizem do Estado português. Esta é que é a questão. As PPPs, não queria deixar também de falar deste aspecto. As PPPs são, no meu ponto de vista, um dos assuntos mais fáceis de resolver em Portugal. As parcerias público-privadas foram deliberadamente vendidas como sendo um assunto muito confuso. Na primeira legislação das PPPs, há fórmulas em que, para se dizer 7, por exemplo, diz 7 mais x menos x mais y sobre 2 mais não sei o quê, no fundo aquilo quer dizer 7. Há fórmulas que são complexificadas de propósito. Aliás, eu tenho um colega meu lá na Universidade do Porto que já fez esse estudo e cada apresentar que é. Há ali fórmulas que, para dizer 10, dizem aquilo com 20 e tal números. Para quê? Para complicar, para dar a ideia que é muito complicado, para ninguém perceber nada, para ganhar dinheiro nos arredondamentos, que é uma parte em que se pode ganhar muito dinheiro, e por isso foi tudo complexificado. Apesar de tudo, os contratos estão feitos, e como é que eu acho que se resolve hoje este problema com coragem? Bom, sem coragem é deixar os senhores continuarem a ganhar dinheiro e o povo a pagar. Pronto, há essa modalidade que é a que temos hoje. Com coragem é para cada equipamento, e vou só falar aqui das rodoviárias, estou a falar das parcerias público-privadas rodoviárias, é para cada equipamento ver, em primeiro lugar, quais são os contratos. Sendo que aqueles contratos que o Dr. Guilherme Oliveira Martins diz que foram ocultos, escondidos e que os esconderam, se são ocultos, como todos sabem, são nulos, porque no Estado português não há contratos que não sejam públicos. Por isso, os contratos ocultos, a forma de lidar com eles é dizer, não se pagam, ponto final, são ocultos, está o problema resolvido. Para aqueles que não são ocultos, aliás, eu nem percebo como é que um Presidente do Tribunal de Contas diz que há contratos ocultos, portanto, se ele diz que há contratos ocultos, das duas, uma, ou os torna nulos ou se demite, não há outra atitude que eu poderia tomar nessa posição. Mas, portanto, face aos contratos ocultos, nulidade dos contratos, ponto final. Face aos contratos não ocultos e conhecidos. Como é que se resolve o problema? É para cada equipamento, como sabem, há um contrato que é, não sei se sabem, é um decreto e uma portaria para cada equipamento. Dá vontade de dizer porcaria, não, mas é porcaria. É um decreto e portaria para cada equipamento. Que tem um determinado valor, o valor de contrato. O valor de contrato pode ser atualizado, fazer aquilo que se chama atualização de valor líquido para um determinado dia. E comparar este valor com o valor do equipamento. Ponto final. A partir daí, como o valor do equipamento é muito menor, o que o Estado português tem que fazer é dotar-se de meios financeiros para pagar o verdadeiro valor, expropriar e ponto final. Portanto, como os valores são diferentes, das duas uma, ou se negocia brutalmente e os concessionários baixam os preços brutalmente, ou se não estiverem para isso, expropria-se e tem que se pagar o quê? O seu real valor. Expropria-se por utilidade pública, há mecanismos legais para o fazer e paga-se o seu real valor, começando a pagar rendas muito mais baixas. E ainda há uma alternativa, que é, ok, então não vamos expropriar, vamos alargar o prazo de concessão, que deixa de ser de 35 anos e passa a ser de 60, só que aí o Estado, em vez de pagar, começa a receber. E isto é um grande negócio para os privados, atenção. Porque o Estado tem meios próprios para jogar, ou com o dinheiro, que é começar a pagar menos, ou com o tempo, que é alargar o prazo de concessão. Onde é que está a dificuldade disto em lado nenhum? E se disserem que isto é mais complicado, expliquem-me onde é que se pode complicar mais. Tudo é expropriável no território português. É evidente que naqueles casos em que já se pagou o equipamento e voltou a pagar, etc., como é o caso da Lusoponte, porque aquela história que eu contei da Lusoponte é o princípio da história. Porque desde então, desde que se fez o primeiro contrato, já houve a renegociação de 8 acordos de reequilíbrio financeiro. Acordos de reequilíbrio financeiro em que, invariavelmente, o Estado dá dinheiro aos concessionários. Aliás, há um que é de bradar aos céus, quem me falou isto a primeira vez foi até o Dr. Carlos Moreno, que num relatório do Tribunal de Contas, há um belo ano em que a taxa de juros de referência do Banco Europeu de Investimentos aumenta. Então, por essa via, pagam 8,5 milhões de euros à Lusoponte. Portanto, houve ali uma mudança de taxa de juros, ok? Também lá, uma transferência, 8,5 milhões de euros. Depois, passados 6 meses, por coincidência, a taxa de juros baixou. Quanto é que a Lusoponte deu ao governo? 0. Portanto, o Estado português deu ali, de mão beijada, uma prenda de 42 milhões de euros à Lusoponte. Não pode ser. Portanto, em síntese,
No caso das PPPs rodoviárias, é mandar fazer uma avaliação justa de equipamento e ou pagar o valor justo e as rendas baixam, ou então aumentar o prazo de consumo e não é preciso mais nada. Os concessionários, naturalmente, podem litigar, mas eu não percebo o que é que possam ganhar nesta perspectiva, porque por muito blindados que estejam os contratos, todos nós temos as nossas casas, mas se amanhã houver necessidade de fazer uma estação espacial onde estão as nossas casas, expropriam pelo valor justo. Onde é que está a dificuldade disto? Quanto às outras parcerias, muito rapidamente, acho que com as da saúde também é uma loucura de bigarice, sendo que eu acho que o Governo tem que ter mais cuidado com as da saúde, porque enquanto no caso das rodoviárias é só intervir e ponto final, nas da saúde podem ser afetados os doentes se os concessionários começarem a fazer chantagem e, portanto, tem que se ter mais cuidado negocial. Aqui tem que se ter cuidado negocial, porque é evidente que o Hospital de Braga, que é uma parceria pública-privada, se começa a haver conflito, pode deixar de haver serviço de saúde para as pessoas que estão em Braga, porque não têm qualquer alternativa em Braga e outros. Por isso, acho que deve ser usado o mesmo princípio, com mais cuidado, não cuidado com os concessionários, é cuidado com os utentes. Agora, relativamente às autoestradas, não há problema nenhum. Relativamente às parcerias público-privadas das águas e por aí, essas já são a nível autárquico. Isso é, como não podia deixar de ser, são parcerias do mesmo tipo destas, em que se garantiram todos os lucros aos privados, todos os eventuais prejuízos, nem é às câmaras, nem aos utentes. O grande problema em Barcelos, no caso de Barcelos concretamente, é que houve uma associação de consumidores, aliás, que é aquela que é presidida pelo professor Mário Frota, em Coimbra, que defendendo os consumidores, explicou que os consumidores não tinham que pagar aquilo. Então a Câmara está ensanduichada entre o concessionário e os consumidores. Nas outras autarquias nem isso aconteceu. Os consumidores pagam ponto final porque ainda ninguém os defendeu. O problema, aliás, há uma sentença no Tribunal Administrativo de Braga, no TAF de Braga, no Tribunal Administrativo e Fiscal, que diz exatamente que os utentes não têm que pagar isso. E, portanto, a Câmara, os utentes, provou-se que não têm que pagar. Até porque quando chegaram as parcerias público-privadas às águas nos vários municípios, as empresas, que são as de sempre, não é? São os móveis, são as Resin, que agora se chama Veolia, enfim, são sempre os mesmos, começaram a cobrar os ramais às pessoas. E as pessoas tiveram que começar a pagar 1.000 e tal euros, 2.000 euros, etc. E muitas delas não tinham capacidade, começou a haver confusão em Passos de Ferreira, em Barcelos, nomeadamente, e essa Associação de Consumidores, defendendo os consumidores, disse, sim senhor, o negócio é o que é, mas os consumidores não têm que pagar. Então agora a litigância é porque, uma vez que os consumidores não pagam, a empresa quer obrigar a Câmara a pagar. Portanto, essa é que é a base da litigância. Mas é evidente que se não houvesse sequer essa litigância, o que é que acontecia? O que acontece em todos os outros concelhos. A água, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, só para terem uma ideia, subiu 100 e tal % em 3 anos. E noutros locais. Então, onde apareceram as parcerias público-privadas, sendo certo que isto ainda é o começo, é a ponta do iceberg, porque vem aí muito brevemente a privatização da água, mesmo a nível nacional, portanto estão a apontar para isso. Eu espero que isso não venha a acontecer. Felizmente, nem o Berlusconi conseguiu em Itália privatizar a água. Aliás, houve um grupo de cidadãos que se associaram e obrigaram a um referendo, e o Berlusconi perdeu tipo 70 e tal % contra 20%. Portanto, houve um referendo nacional contra a privatização da água, e se houver a privatização da água, ou pelo menos essa tentativa a nível nacional, eu, pela minha parte, também tenciono colaborar e ajudar para que haja um referendo, porque eu acho que a água, a rede elétrica, etc., não são privatizáveis, mas isso seria outro debate.